Do vídeo anterior para este eu fiz apenas aqui alguma alteração de layout para nós termos os componentes claramente distanciados. Temos sempre um título em cada um dos componentes, temos uma formatação com uma cor de fundo e temos também aqui um border. Bom, o que eu quero explicar neste vídeo é o seguinte: como é que nós podemos ir buscar informação a um local qualquer. Neste caso vamos buscar diretamente a um fecheiro, mas seria supostamente ir buscar a um banco de dados. Iremos com certeza lá chegar ao longo destas playlists. Mas a ideia é ir buscar um conjunto de informação sobre clientes, neste caso uma coleção, pode ter um número variável de clientes, onde nós vamos colocar o nome e o e-mail, os dados dos clientes, é o nome e o e-mail, e vamos criar um componente que vai apresentar o título e depois vai apresentar uma lista com os dados dos vários clientes, ok? Então vamos aqui à questão prática e eu chamo particularmente a atenção para este exercício porque é daqueles que vocês necessitam mesmo nesta fase inicial de aprendizagem de repetir várias vezes para perceber como funciona. É também importante aqui ter noções de JavaScript mais recente, nomeadamente a utilização da função map, mas nós vamos chegar lá. Então vou criar aqui uma pasta com os dados dos clientes. Okay? Dentro desta pasta eu vou criar um fecheiro de JavaScript chamado dados clientes.js, onde eu vou colocar aqui os dados dos clientes, que vão ser nada mais nada menos que um array de objetos. Vamos fazer aqui um const dados clientes é igual a um array que nós vamos aqui criar com vários elementos. Eu vou colocar aqui o ID cliente como chave e vamos dar aqui o ID 1. Depois vamos ter aqui o nome, que vai ser neste caso João, e depois o e-mail, que vai ser joão@gmail.com. Okay? O que nós vamos agora fazer é colocar isto aqui 5 vezes. Eu vou colocar aqui a Ana, o Carlos, o Jorge e a Marta. Okay? Vamos colocar assim com letras minúsculas porque me vai permitir fazer isto de uma forma muito mais rápida. Vamos copiar aqui, copiar, colar ali, para ficarmos com os dados muito limpinhos. Okay? Temos então cada um dos nossos clientes. Vamos obviamente dar-lhe um ID diferente, que é aquilo que naturalmente irá acontecer quando nós vamos buscar uma coleção de informação a um banco de dados. Okay? Então nós temos aqui os nossos dados, vamos exportá-los para ele ficar disponível no nosso componente. Export, default, dados clientes. Ora, este conjunto de informação pode agora ser importada para o interior de um componente nosso. Vamos criar aqui um componente 6.jsx, e o que nós vamos aqui fazer basicamente é o seguinte: vamos fazer o import do React, como é normal. A seguir vamos fazer a importação dos clientes. Então para isso vamos fazer import, vamos colocar aqui clientes, from, e agora vamos abrir aqui o espaço para importar aquele fecheiro, e como podem observar ele está numa pasta diferente da pasta onde estão os componentes. Então o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Vamos ter que colocar dois pontos, barra, e já aparece aqui a pasta dos dados dos clientes. Vamos colocar aqui dados dos clientes, barra, e depois dados clientes, ok? Dados clientes aqui significa esta pasta, dados clientes aqui significa o fecheiro JS que está dentro da pasta. Então eu tenho aqui já a importação dos dois dados. O que eu vou agora fazer é criar o meu componente. Const componente 6 é igual a uma arrow function que vai ter aqui o props e que vai ter a sua implementação. Okay? Aqui vamos fazer o export default componente 6. Bom, o que é que nós vamos aqui colocar? Em primeiro lugar vamos fazer aqui o return, e dentro deste return nós vamos ter aquela estrutura básica que habitualmente temos. Neste caso vamos ter um div que vai ter aqui a classe componente, dentro do qual nós vamos ter aqui um P com a classe título. Foi uma classe que eu dei, entretanto, no intervalo dos vídeos, por uma razão muito simples, é que assim, nós aqui dentro do CSS eu tenho a classe título, cada um dos componentes vai ficar com background no título e com um padding, ok? É simplesmente isto. E agora nós vamos aqui apresentar, aqui temos um parágrafo que vai levar aqui, obviamente, o título, dois pontos, e aqui o props.título. E agora aqui por baixo o que nós vamos fazer é criar então uma lista não ordenada, portanto uma UL. O que significa que vamos ter aqui uma lista com o nome, depois obviamente vamos colocar aqui também o e-mail, e depois vamos ter que repetir isto várias vezes. Ora, obviamente que nós não vamos saber nunca qual é a quantidade de elementos que hão de vir, porque por conseguinte aí iríamos colocá-los aqui hard-coded. Ora, então nesta circunstância nós vamos aqui usar uma estratégia diferente. Nós vamos criar aqui a UL, mas aqui dentro nós vamos depois executar
uma função do nosso componente. Okay? Ora, o que é que esta função vai fazer? Bom, vamos criar a função aqui. Então vamos colocar aqui function, cliente, okay? Vamos lhe chamar cliente, e esta função basicamente vai ter sempre acesso a esta variável dos clientes, ou esta coleção. Então eu vou fazer aqui um return, porque eu posso fazer um return de JSX, por exemplo. E reparem, se eu fizer simplesmente isto e fizer aqui um li teste item 123, okay? Fiz um return, reparem, de JSX, eu posso agora colocar aqui isto desta forma. Vou colocar aqui cliente, abrir e fechar parênteses. Então, neste caso, eu estou a chamar aqui, ou estou a evocar a execução desta função, que me vai devolver apenas um li. Bom, vamos verificar isto a funcionar e já voltamos aqui. Vamos guardar aqui o componente 6, vamos abrir aqui o nosso app.js, vamos carregar o componente 6, vamos fazer aqui o import componente 6, ok? Vamos aproveitar assim. Aqui vamos, obviamente, colocar o componente 6, onde vamos definir o título, é igual a componente 6. Vamos colocar assim e vamos verificar se já conseguimos ver alguma coisa no nosso browser, ok? Reparem, temos aqui então o componente 6 com apenas aquele item que nós colocamos hard-coded. Bom, agora temos que transformar isto como se fosse num ciclo. Vocês poderiam pensar, bom, mas o ciclo é muito fácil, bastará chegar aqui, abrir aqui um espaço dentro do JSX para eu poder escrever JavaScript e colocar aqui um ciclo for. Bom, o que acontece é que este tipo de escrita não é possível. Porquê? Nós podemos colocar expressões, podemos colocar declarações, podemos fazer algumas operações aqui dentro, mas não podemos colocar blocos de código. E o ciclo for tem um bloco, ok? Definido aqui pelas chaves. Então isto não é possível fazermos. Então temos que transportar isto para fora deste espaço que aqui está. Então eu vou voltar atrás aqui com Ctrl Z para fazer o undo, até voltar a ter o cliente. Então eu estou a evocar a chamada desta função. Dentro desta função eu tenho acesso aos clientes. Então, como eu tenho acesso aos clientes e se trata de um array, eu posso utilizar um método dos arrays chamado map. Ora, o que é que o map me vai permitir fazer? Ele permite-me fazer uma espécie de um ciclo for each implícito por cada um dos clientes que existem dentro da coleção. Então, aqui nos clientes map, eu vou ter aqui um dado que vai ser o cliente, relativamente ao qual eu vou executar uma determinada parte de código. Então significa isto basicamente que o map vai fazer o quê? Por cada volta que o ciclo der, enquanto houver clientes, cada um dos clientes vai ser assumido aqui por esta variável, ok? Que eu podia chamar C, eu podia chamar o que eu quisesse, podia simplesmente chamar assim, ok? Mas eu vou colocar aqui cliente para toda a gente perceber um bocadinho melhor. Então, neste ciclo que irá aqui acontecer, eu vou fazer um return de quê? De JSX. Então eu aqui vou colocar uma lista e agora tenho acesso aos dados do cliente da seguinte forma. E reparem como o IntelliSense vai ser capaz de interpretar isto. Eu vou colocar aqui nome, é um texto literal, mas agora aqui dentro vou colocar cliente e quando eu coloco o ponto, reparem como já aparecem as propriedades aqui. Tenho aqui o nome, ok? Agora vou colocar aqui uma barra, email e vou colocar aqui também o cliente.email. Ora, feito este return, vocês poderão pensar, ok, então já encaixa aqui uma lista. Não, neste caso eu tenho que fazer o return deste map, ok? Porque o map vai transformar aqui os clientes todos numa lista que depois vai incluir aqui dentro. Então eu vou fazer um return de tudo isto. Okay? Então ele faz o ciclo, constrói todos os elementos lista para cada um dos clientes e depois devolve essa coleção de elementos lista que depois irão ser injetados aqui dentro. É a mesma coisa, se eu escrever aqui pseudocódigo, como se eu estivesse aqui a injetar qualquer coisa deste género. Uma lista XPTO, outra lista, outra lista, outra lista, até chegar à quinta lista, ok? Então, neste caso, nós temos aqui a devolução do resultado da execução desta função e, se agora formos verificar o nosso código, vamos verificar se está tudo correto, ok? Reparem, aparecem aqui nome, os nomes todos dos nossos clientes todos com os respectivos e-mails. Mas se vocês repararem aqui do lado das ferramentas de programador, nós temos a indicação de que existe um erro. E este é um erro que nós temos sempre que corrigir, ok? Porquê? Porque é um erro que diz respeito à forma como o React funciona. Ele diz que para cada child, numa lista, por exemplo, tem que existir uma chave única. Ou neste caso, uma coisa mais específica. A Unique Key Prop.
Prop é uma propriedade. Ora, se estamos a falar de uma propriedade, estamos a falar de um atributo dentro dos elementos. Ora, porquê é que ele precisa de ter uma chave única? Por uma razão simples, é que se eu quiser alterar um elemento específico da minha coleção, o React vai necessitar de perceber qual foi o elemento que foi alterado. Então ele precisa ter uma chave única que permita identificar de uma forma objetiva, clara e inequívoca cada um dos elementos do HTML que estão a ser projetados na minha aplicação. Então, neste caso aqui, o que é que eu vou poder fazer? Uma vez que eu dentro da minha coleção de dados dos clientes, eu tenho um ID cliente, que é algo que é muito comum quando nós fazemos uma pesquisa no banco de dados, existe sempre um ID, que é uma chave primária para nós podermos ter cada um dos itens claramente identificados, eu posso usar a expressão ID cliente. Como é que eu vou usar a expressão ID cliente? Neste caso, dentro da lista, eu vou criar um atributo chamado key. É igual, e aqui vou abrir literalmente assim, não há aqui aspas para colocar, ok? Vou simplesmente abrir aqui e vou colocar cliente.id cliente. Okay? Então, este key, que aqui está, este atributo, vai ser um atributo considerado de forma interna por parte do React. Então agora, se eu voltar aqui novamente ao meu exercício e fizer aqui um refresh, reparem como já não tenho qualquer problema aqui e, no entanto, tenho aqui a apresentação da minha lista. Bom, vocês poderão perguntar, então, será que aquele atributo key vai aparecer aqui? Bom, eu posso verificar aqui o seguinte. Obviamente, se eu for aqui ver o código-fonte, vocês já sabem que não há nada mais do que o index HTML original, mas se eu for aqui inspecionar, eu vou ter acesso às listas. E vocês, como podem verificar aqui, não existe nenhum atributo com a expressão key. Então, ele é um atributo interno do próprio sistema. Obviamente, aqui este before marker, basicamente é esta marca que aqui está, não importa muito. Depois temos aqui o nome, temos aqui depois o texto João, depois temos aqui o e-mail e depois temos aqui o valor. Portanto, há aqui uma apresentação das interpolações colocada aqui numa linha seguinte, mas aqui aparecem obviamente todas umas à frente das outras. Então é muito importante ter atenção que o elemento key, ou o atributo key, neste caso vai ficar escondido, mas de qualquer das formas o React sabe que este elemento vai ter aqui 1, este vai ter aqui 2, aqui 3, aqui 4 e aqui 5. Aquilo que eu vos aconselho de facto a fazer é procurarem, em primeiro lugar, repetir este exercício que eu aqui fiz. Não é muito complicado, é a forma mais correta de vocês conseguirem perceber como funciona esta questão do map, etc. Nós iremos com certeza ter a oportunidade de voltar a isto várias vezes, mas fundamentalmente depois também fazerem as vossas próprias adaptações, isto é, acrescentarem mais propriedades aos elementos, apresentarem só umas e apresentarem só outras, mostrar eventualmente isto de uma forma diferente, etc. Este é o desafio que eu vos deixo, porque este é um percurso de aprendizagem e em que nós todos temos que, de facto, repetir várias vezes as mesmas operações para interiorizar como é que tudo isto funciona. Vamos aqui apenas corrigir estes espaçamentos porque não são necessários para ficar o código um bocadinho mais concentrado, mas no entanto o output é exatamente o mesmo.